Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos aqui agora a nossa última aula desse curso de inicialização em teologia. E o cenário voltou aqui na sala da minha casa. Bom, já estudamos vários pontos aí, várias bases, né? Para poder se iniciar uma pesquisa bíblica, uma pesquisa teológica. Ou seja, abrimos o caminho para que você possa conhecer esse mundo teológico. E eu espero que tenha surtido efeito, que tenha gerado curiosidades, desejos de você prosseguir nos estudos, de você conhecer mais a fundo a palavra. Porque essa é a finalidade deste curso, de trazer a você o melhor conteúdo teológico que você possa imaginar. Ou até mesmo aquilo que você nunca imaginou, não é verdade? E hoje, para fechar esse curso com chave de ouro, nós queremos resumir essa aula e falar sobre o assunto, um dos assuntos top, dos assuntos essenciais para qualquer estudante. Enfim, como falar em público. Pois é, essa é uma das dificuldades que todos nós enfrentamos, todos nós. Seja falando para gravar diretamente a um vídeo em uma câmera, seja falando na sala de aula como um professor, seja falando no altar da sua igreja, seja tocando e cantando a Deus louvores em público, na frente de pessoas, seja 2, seja 3, seja 10, seja 100, seja 1000. A grande preocupação dos iniciantes, daqueles que estão se preparando para exercer o ministério e o chamado de Deus na sua vida é como falar em público. Bom, eu não quero dizer que a garantia de falar em público quem dá é o professor. Não, pelo contrário. O professor mostra os pontos positivos que a pessoa vai ter e os pontos negativos, ou seja, as críticas que ela também vai ter. Pessoas que começam a lidar com o público, eles devem estar preparados não somente para serem elogiados, mas muitas vezes para serem criticados. E quando nós preparamos o nosso psicológico para tudo isso, nós garantimos um bom trabalho para o reino de Deus. Porque é certo que a crítica virá, é certo que você vai ser elogiado, mas também será criticado. Então, a minha recomendação como professor é: mantenha um pensamento, uma mente firme no teu propósito, para que as críticas não venham te destruir, mas sim te fazer elevar na presença de Deus. E hoje, esse assunto aí, falar em público. Bom, é fácil falar em público? Como que eu faço para falar em público? Né? As pessoas elas reagem de diversas maneiras quando pela primeira vez elas sentem o constrangimento ao se pegarem diante de uma plateia. A primeira vez que eu fui convocado a falar em público, eu não sabia nem falar direito com as pessoas, quem dera em público. E a maioria dos casos em que se acontece essa surpresa é quando nós começamos a participar dos cultos nas igrejas, das escolas bíblicas, enfim. Eu já fui convidado a fazer uma oração e eu me peguei perdido. Eu fiquei tímido e eu não fiz a oração. A primeira vez que eu falei em público foi me dada uma oportunidade na igreja
e eu subi ao altar sem saber o que falaria. Eu não olhei para o povão, eu abri a Bíblia, o primeiro versículo que caiu eu li, não expliquei nada e desci. Bom, há quem diga que isso me destruiria, né? Por exemplo, para um psicólogo, ele entende que uma pessoa, quando ela é constrangida em público, ou quando ela passa alguma situação do tipo, a tendência é ela regredir, é ela não conseguir mais, é ela travar da próxima vez. Só que ao contrário disso, eu muito tímido, eu resolvi enfrentar os meus medos. Uma das grandes regras na vida é você enfrentar os seus medos. É você enfrentar aquilo que quer te destruir. O meu maior medo, o meu maior inimigo era a minha timidez. E a timidez me gerava medos. Então eu tive que enfrentar a minha timidez. Enfrentando os seus medos e aquilo que te faz regredir, que você consegue superar qualquer obstáculo. E falar em público não é diferente. Porém, eu quero falar algumas dicas aqui que, se é observado na vida de todos os oradores, de todos aqueles que falam em público, seja ensinando, palestrando, ministrando, evangelizando, tem pessoas que têm facilidade mais numa área do que na outra, mas não deixa de ser público. E anotei aqui alguns pontos que todas essas pessoas têm em comum. É óbvio que no começo, nós começamos praticamente neutros, né? Nós temos medo de errar, nós temos medo de falhar. Então, uma das principais, afinal, dicas de todas aqui é ter um certo domínio do assunto. Bom, quando tem alguém falando de futebol perto de mim, eu não entendo nada, então eu nem participo da conversa. Se for para aprender alguma coisa, entender, fulano chutou para aqui e bateu no travessão e não sei o que, é o zagueiro, eu não sei nem qual é a posição dos jogadores. Então, gente, na boa, eu não vou tentar opinar sobre o assunto que eu não conheço. Se eu querer falar de futebol, eu vou ter que começar a assistir jogos de futebol, eu vou ter que começar a estudar mais sobre essa questão do futebol para tentar falar sobre o futebol. Enfim, uma pessoa que já assiste, que já participa, que tem o seu time, então ele tem facilidade para falar sobre aquilo. Quero que você concorde comigo nesse ponto e veja que é verdade. Quando a pessoa conhece bem sobre uma situação, ela sabe falar daquela situação sem um pingo de timidez, sem um pingo de vergonha. Por que eu estou dizendo isso? Porque falar sobre a Bíblia, muitas pessoas acreditam que, mas sobre Deus não tem problema, eu subo lá e falo que Jesus salva, cura e liberta e está tudo resolvido. Está errado a pessoa pensar assim? Bom, se ela estiver vivendo o que ela está falando, não está errado. Mas o problema é que a pessoa, ela não vai ter mais conteúdo. Se alguém perguntar para ela sobre uma história, um episódio bíblico, ela não vai saber explicar, não vai saber falar. Por quê? Porque ela ficou nessa questão de que Deus vai revelar, de que na hora Deus vai revelar a palavra e vai dar tudo certo. E, gente, não é bem assim. A palavra, ela deve ser estudada, deve ser analisada. Então, digamos que eu recebi um convite para poder pregar em uma campanha. E eu, como um pregador, um ministrante, eu vou perguntar quanto tempo eles vão me dar para que eu possa estar pregando. Ou então eu vou estabelecer o meu próprio tempo, que geralmente são de meia hora, 40, 50 minutos. Tem lugar que dá 1 hora de palavra. Então eu conheço o meu limite. Estipular e falar, olha, meu irmão, o máximo que eu consigo estar falando sobre esse assunto é tanto tempo. 20 minutos.
Bom, então você vai estudar sobre o assunto. Se foi te passado um tema bíblico, você vai estudar sobre aquele tema. Não adianta alguém me passar um tema sobre o amor e eu ir lá e falar sobre esperança. Não é isso que eles estão esperando de mim. Eles estão esperando que eu vá falar sobre o amor. E detalhe, eu vou ter que estudar bastante. Eu posso pegar vários textos bíblicos, desde que fale-se sobre o amor. Então eu vou ter que estudar sobre isso, eu vou ter que ter um certo domínio. Se eu não tiver o domínio, eu falo para o irmão, olha irmão, eu tenho alguém que eu posso te indicar. Se o irmão querer que eu participe e traga uma palavra, eu posso vir tal dia e falar, sabe, uma mensagem que Deus colocar em meu coração, digamos assim. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar com as ferramentas que Deus me deu. Eu vou utilizar o conhecimento que eu já tenho. Se o que eu sei até então é falar sobre o sofrimento, a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário e trazer uma mensagem para os dias atuais, eu vou falar sobre isso. Porque é o que eu conheço. Se eu não sei falar ainda sobre Abraão e eu me sinto inseguro, então eu não vou falar sobre Abraão, eu vou falar sobre aquilo que eu conheço. Entende? Então, bom, chegamos em um ponto chave aí. O que traz segurança em uma palestra, em uma pregação, em um ensino, é você saber exatamente o que você está falando. Eu não faria esse vídeo para você hoje se eu não soubesse exatamente do que se trata. Eu não conseguiria expressar e explicar o passo a passo para você falar em público. Se fosse há uns, digamos que 12 anos, 13 anos atrás, eu não conseguiria te explicar essas etapas. Tá, então tenha conhecimento, né? Isso aqui é só uma base do que nós vamos aprender futuramente no básico em teologia, no curso avançado, você que vai continuar conosco. Organização das ideias. Gente, a pior coisa que tem na vida de uma pessoa que se intitula um ministro, um pregador, é ele querer andar a Bíblia inteira e não trazer um assunto-chave. Não trazer um assunto-chave. Ou trazer vários pontos, mas não organizar as ideias. Você já parou para prestar atenção, por exemplo, como é elaborado um livro? Então, no livro você vai ter introdução, você vai ter o corpo do livro, que é o desenrolar das ideias, e você vai ter uma conclusão. Então, quando você trabalha essa questão de ensinar, de pregar, de ministrar, você tem que organizar as ideias. E muitos criticam os esboços, mas os esboços são ideias organizadas, nada mais do que isso. São mensagens que a pessoa ela prepara com a capacitação do ensino bíblico pelo Espírito Santo ali, orando a Deus com certeza. Então ela prepara e ela organiza para que no dia ela leve tudo aquilo que ela estudou, que ela preparou. Então tem que ter uma organização. Nós falamos no curso básico em teologia, na nossa matéria de homilética, na disciplina, sobre essa questão de elaboração de sermões, estrutura, os tipos de sermões que existem. Isso é muito bom. O terceiro ponto que eu anotei aqui é aprender o uso correto das palavras. Gente, todos nós falamos errado? Falamos. Isso às vezes se torna normal no dia a dia. Uma conversa com um colega, no trabalho. Mas, quando nós procuramos melhorar o nosso linguajar, isso se torna atrativo em uma pregação, por exemplo. Não menosprezando as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, né? Entendemos que Deus usa as pessoas simples e Ele nunca vai deixar de utilizar. Mas quanto mais nós podemos nos preparar, seja ela de várias formas, mais nós vamos conseguir expressar aquilo que Deus tem nos dado. Então, o linguajar, quando nós aprendemos o uso correto das palavras, colocar as palavras no seu devido lugar, quando nós aprendemos a ter o domínio, né? E como que eu aprendo isso?
Nós falamos lá na primeira aula, leitura. Quanto mais você lê artigos, jornais, notícias, você vai se habituando com as palavras, com o estilo de falar. Não estou falando do falar culto, eu estou falando do jeito correto de utilizarmos as expressões e conseguirmos passar algo para o povão, né? Para as pessoas, para que eles percebam uma diferença nos nossos sermões e possam entender com claridade, com clareza, afinal. O quarto ponto que eu anotei aqui é o controle da ansiedade. A ansiedade é a vilã número 1 das pessoas que trabalham com o público. A ansiedade é a vilã número 1. Por quê? Pessoas que trabalham com o público e não conseguem controlar a ansiedade, eles sentem falta de ar, eles sentem tremedeira, o coração acelera, aperto no peito, nó na garganta. Enfim, vários outros sintomas engraçados aí que faz a pessoa entrar em estado de pânico. Sim, é verdade. Tem pessoas que sofrem de ansiedade quando se pegam diante de uma palestra ou diante de um público. Talvez, se não conseguir controlar a ansiedade, talvez ele nunca mais suba em um altar. Ele nunca mais consiga. Entende? Então, o controle da ansiedade é super importante. E nós indicamos sempre aí livros do Augusto Cury, que é um psiquiatra, um médico psiquiatra, e ele trabalha essas questões da ansiedade, fora outros autores também que podemos indicar. E é muito bom você se conhecer, se autoconhecer. O autoconhecimento faz com que a gente, faz com que nós venhamos conhecer a situação também à nossa volta e nos adaptar a cada uma delas. E a ter esse controle da ansiedade. E nós damos umas pinceladas aí em vários pontos aí nas nossas aulas de teologia sobre esse assunto também. Para finalizar e fechar essa aula aqui, tá? Eu quero falar sobre a questão do treinamento. Você nunca vai conseguir, por exemplo, pilotar um carro a primeira vez que você pegar o carro. Você vai deixar ele morrer, você vai esquecer de ligar o pisca-alerta, enfim, você vai esquecer uma gama de coisas. Você vai, às vezes, olhar só para frente, vai esquecer dos retrovisores. O que precisa-se para você aprender a pilotar um carro, seja o veículo que for? Treinamento. Todo o aperfeiçoamento na nossa vida passa pela etapa do treinamento. Você entra numa empresa e você é um operador de máquina, por exemplo. Você vai ter que treinar nas máquinas. Se você é um líder, você vai ter que treinar liderança. Tudo que você faz exige treinamento. Falar em público, lidar com pessoas, exige treinamento. Bom, essas são técnicas comprovadas pela neurociência, estudiosos da mente, que nós também trazemos no nosso curso. E quando eu comecei a ter conhecimento dessas ideias, desses treinamentos que fazem toda a diferença, eu lembrei que eu já treinava, né? Assim que eu me converti, assim como tem muitas pessoas que às vezes acham, poxa, eu tô ficando doido, eu comecei a ir para a igreja, agora eu tô falando sozinho. Na verdade, não. É o nosso instinto de querer aprender que nos faz treinar. Quantas vezes eu não me peguei, por exemplo, pregando para mim mesmo em frente ao espelho, falando algumas palavras para mim mesmo. O que é isso? É o ato de treinar. Você não quer passar decepção. Isso é errado? Ah, não, mas eu estou decorando. Não. Existe uma diferença de você decorar e você treinar. Você está treinando a sua fala. Você está treinando a elaboração de um sermão. Então não é pecado, não é errado. Todo mundo passa por esse processo. Os maiores oradores, os maiores repórteres que podem existir, os maiores apresentadores de televisão que podem existir, passaram por esse processo. Treinaram,
falaram sozinho. Queira eles dizer ou não que isso é verdade. Nem que seja para apresentar um trabalho na faculdade a primeira vez, passar a noite inteira treinando em casa como iriam falar, como que iriam colocar a introdução e tudo mais. Bom, pessoal, essas são dicas rasas, porém com muito conteúdo. Pegue cada um desses pontos e estude em sua casa. Pesquise na internet. Como que eu vou ter um certo domínio? Eu quero dar uma palestra sobre isso, sobre aquilo, uma palavra sobre isso. É 5 minutos a palavra, mas dê o seu melhor. Né? Não queira somente subir no altar e falar blá blá blá. Infelizmente tem muitos que são assim. Falam blá blá blá. Leem qualquer texto, explicam qualquer coisa. E não é assim que funciona. A palavra de Deus está aí para ser analisada e transportada para os tempos atuais com sabedoria. Tá bom? Fechamos aqui esse ciclo das nossas aulas desse curso de inicialização em teologia. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham de alguma forma aprendido conosco. Como nós falamos lá na primeira aula, no texto onde nós escrevemos, esse curso é um curso gratuito e nós não fornecemos certificado. Os alunos que quererem um certificado, então o aluno estará pagando uma taxa de R$12, aí uma taxa mínima. Nós geramos um boleto aí, enviamos ao aluno que desejar, tá bom? Não é obrigatório, é aos que desejarem. Nós enviamos esse boleto de R$12, o aluno efetua o pagamento e nós estaremos lançando de um formato digital para que o aluno possa imprimi-lo. E nós o orientamos qual tipo de papel, tipo de folha, a forma que você deve utilizar a impressora para poder estar imprimindo o seu certificado. O aluno receberá um certificado de que ele participou desse curso de inicialização em teologia com aproveitamento de tantas horas de curso, tá bom? E muito obrigado aí por vocês terem participado conosco, estarem conosco até agora e terem escolhido aprender um pouco mais da palavra de Deus conosco. Deus abençoe a todos, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus.